Eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda sobre os nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, falando no capítulo 3, Espíritos em uma Condição Média. Hoje nós estaremos aqui trazendo a comunicação do espírito com o nome de O Marquês de Saint-Pol. Conhecendo um pouco a história e os ensinamentos, para os nossos estudos e para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado, para a gente possa colocar também isso na nossa vida prática. Vamos lá. Morto em 1860, evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Aí começa a evocação, Aqui estou, o Espírito responde, Vem a primeira pergunta. A senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar, embora ela seja médium, mas ainda não está suficientemente formada para estar bem segura de si mesma. Ele responde, tentarei responder o melhor que puder. Ela deseja saber, primeiramente, se sois feliz, perguntando ao Espírito, Ele responde, sou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. Uma condição média ainda. Continuando a pergunta, demoraste muito tempo para vos reconhecerdes? Fiquei muito tempo no estado de perturbação, e não saí dele a não ser para bendizer a piedade daqueles que não me esqueciam e oravam por mim. Podeis fazer uma apreciação da duração dessa perturbação? Ele responde não. Ou seja, a gente não consegue saber quanto tempo foi isso. A gente sabe que ele passou um tempo ali, mas não dá para, ele não mensura ali o tempo comparando com o planeta Terra. Quais de vossos parentes reconhecestes primeiramente? Ele responde, reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam ao despertar. Eles me iniciaram a vida nova. Como explicar que no fim de vossa doença parecieis conversar com aqueles que havíeis amado na terra? Porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que ia habitar. Eu era vidente antes de morrer, e meus olhos se velaram na passagem da separação definitiva do corpo, porque os laços carnais ainda eram muito vigorosos. Como explicar que vossas lembranças de infância pareciam voltar preferencialmente? Porque o começo está mais próximo do objetivo do que o meio da vida. Como explicais? Quer dizer que os moribundos se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Se referindo, quando nós estamos num estado já doentio e já naquela fase final da vida, a gente sente o desprendimento e a gente começa a se lembrar da infância, dos anos ainda que nós éramos puros, tínhamos sonhos para conquistar a vida, ainda sem aquela intensidade da vida material, ou seja, ainda o espírito na parte inicial na vida material. Ele se refere dessa forma. E vem uma explicação, é uma observação no livro. Provavelmente é por um motivo providencial semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm às vezes uma lembrança tão precisa dos mínimos detalhes de seus primeiros anos. É uma referência desse estado mais de pureza, que no estado da infância, da pré-adolescência, naquela fase da juventude, nós temos muitas desprendimento ainda, nós estamos tão envolvidos com certas coisas materiais, então é uma passagem boa, pura, nesse sentido que ele está colocando aqui. Vem uma outra pergunta. Por que, ao falar de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Porque eu era vidente, como vos disse, e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, ligadas entre si pelo fluido da vida, tornam-se muito nítidas aos olhos dos moribundos clarividentes, se referindo, que ele já tinha também uma mediunidade, e que ele conseguia ter essa clarividência, e por essa razão ele se comportava, se falava na terceira pessoa, porque ele se desprendia, então ele como espírito olhando o corpo físico, como se fosse uma dupla individualidade, que mais abaixo vem uma observação explicando isso. Essa foi uma particularidade que a morte desse senhor apresentou. Em seus últimos momentos dizia sempre, ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber, ele tem frio, é preciso aquecê-lo, ele sofre em tal lugar, etc.
quando lhe diziam: mas sois vós que tendes sede, ele respondia: não, é ele. Aqui desenham-se perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já desprendido em parte, ou seja, né, quando você começa a perceber que a morte está se aproximando, então ele está no corpo físico, mas ele sente ainda, né, a presença do corpo físico, embora o espírito tenha a sua própria individualidade. Né? Continuando, né? Aqui desenha-se perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito, né? E não no corpo. O espírito, já desprendido em parte, considerava seu corpo como uma outra individualidade, que não era dele propriamente falando. Era, portanto, seu corpo que era preciso dar de beber e não a ele, espírito. Este fenômeno se observa também em certos sonâmbulos, né? Acrescentando, né? Imagine quando a gente percebe que está chegando perto, né, o momento da nossa partida no mundo físico, o espírito já começa a querer se libertar, mas ele ainda tem a sensação do corpo físico, então dá essa sensação de dupla individualidade. Então por isso que ele falava na terceira pessoa, como se ele estivesse quase saindo do corpo e falando, relatando das necessidades do corpo, que ele tinha sede, que ele tinha frio, qual era o lugar do corpo, né, que estava doente, né, por essa razão, tá? E vem uma outra pergunta: o que dissestes de vosso estado errante e na duração de vossa perturbação? Levaria a crer que não sois muito feliz? E, no entanto, vossas qualidades deveriam fazer supor o contrário? Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como há os infelizes. Aí ele responde: estou no estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui seu verdadeiro preço. Sem dúvida, meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre. Mas sempre tive em mim as aspirações ao verdadeiro bem e ao verdadeiro belo. E minha alma não ficará saciada, a não ser quando voar aos pés do seu Criador. E termina, né, essa comunicação desse Espírito. Então a gente, né, olhando aqui, fazendo uma reflexão para o nosso aprendizado, a gente percebe que se trata, né, desde o início, quando ele se comunica, que ele está no estado errante. Né? E todos nós também, a grande parte de nós, né, estamos também nesse estado, porque nós estamos, né, transitando, né, que seria, você não está nem no estado tão feliz, né, como ele coloca, e nem num estado de castigo absoluto, que a gente chama aqui na nossa doutrina espírita, que são as consequências, ou seja, a felicidade eterna, que a gente sabe que é a evolução plena do espírito, que isso vai acontecer, né, em cada encarnação, em cada oportunidade que você tem de se desprendendo da questão material e evoluindo. E tem as consequências, quando nós cometemos atos impensados naturalmente, é a consequência daquilo que nós fazemos. Né? E isso é nesse sentido que ele traz esse estado errante. Então, nós somos responsáveis dos atos que nós praticamos e naturalmente existem as consequências. Né? Esse estado perturbativo também que ele coloca, né, que é a compaixão daqueles que não o esquecia e orava por ele. Ele ficou um bom tempo, né? Ele só não sabe dizer quanto tempo ele ficou nisso, mas ele ficou num período perturbativo. Por quê? Porque ainda quando ele se desprendeu, ele tinha assim, algumas coisas para que ele percebesse que não estava mais no plano físico e estaria entrando no plano espiritual. E quando ele se deu conta, foi através dessas pessoas que oravam por ele, que não esqueciam dele, que com certeza são pessoas, né, do seu grupo de familiar, no grupo da família universal, e que tinha, né, esse amor por ele, e a partir disso aí foi quando ele começou a se sentir resgatado. Né? Então a eficácia da prece, da oração ajuda muito, né, para que ela receba essa energia, e aí o espírito vai se conscientizando do momento que ele está e o que ele precisa fazer para sair daquela condição às vezes perturbativa. Né? O acolhimento no despertar no mundo espiritual, que ele cita que o pai e que a mãe dele o acolheram. Olha só, nós sempre temos entes queridos que no momento da passagem, pela misericórdia da providência divina, estará nos assistindo também. Então a nossa família universal, né, com certeza estará também nos apoiando, nos ajudando para que a gente possa fazer essa passagem. Então sempre teremos entes queridos nos ajudando. Isso já foi citado até em outras comunicações, e é importante, né, ter esse vínculo, esse amor, né, essa ligação com eles. Né? Também ele comenta que no fim da vida começou a lembrar-se das passagens de quem a amou na terra. Né? A vidência lhe mostrou o que aconteceria a seguir na passagem para o plano espiritual. Aí é a misericórdia divina na preparação, acalmando o espírito. Né? Ou seja, já no final, quando ele já estava doente, né, sentindo que teria essa migração,
começou de uma certa forma também essa preparação, né? Essa comunicação, essa aproximação desses espíritos começou também a intuir ele para que ele pudesse também acalmar o espírito dele, né? Então, quando nós estamos ali no final, adoentando, né? E já sentindo que a gente não tem mais forças para permanecer no corpo físico, como se fosse uma preparação que acalma até o espírito para esse momento também, né? Outro ponto importante é que quando se está numa condição de doença e já sinalizando o fim da vida física, inicia-se a sensação de desprender o corpo e o espírito se lembra dos tempos de infância, juventude puros anos. Voltando, né, naquela sensação que nós, passa um filme, né, porque é muito rápido, mas o espírito se lembra dos detalhes, porque foram os momentos que realmente vai contar a nosso favor o bem que nós fizemos, a pureza dos nossos pensamentos, né? E nessa fase, na fase da infância, da pré-adolescência, da juventude, nós estamos realmente ainda, né, sendo formados, né, para que as provações que a gente vai passar pela vida, né? Então, isso também é importante, a gente ter essa tranquilidade, e nessa fase é uma fase boa para a gente poder direcionar os nossos filhos, né? Para a gente poder também se direcionar na vida, né? Porque isso vai nos ajudar durante depois toda a nossa jornada terrena. Então, esse momento da infância, que a gente está adentrando na vida adulta, é muito importante termos uma boa base religiosa, né, para que possa nos apoiar durante as nossas provações, durante as adversidades naturais da vida que nós vamos ter, né? Eu acho que, para finalizar, quando ele traz a questão do eu pensante estar no espírito, né, como ele se encontra na condição de espírito errante, né? Ele fala sobre o estado transitório, né? A alma ficará em paz, a alma só ficará em paz quando ele alcançar, né, a direção do Criador. Então, veja, né, o que ele cita como verdadeiro bem e verdadeiro belo? É o amor, né? Se a gente parar para pensar, realmente, somente com o amor nós curamos todos as nossas doenças físicas, as nossas doenças materiais, e também possamos nos arrepender de fazer o bem a quem tenhamos feito atos impensados ou até mesmo o mal. Somente com o amor, que é o verdadeiro bem, que é o bem maior, né, que vai contar a nosso favor. Então, tenhamos essa calma, essa tranquilidade, mas acima de tudo que o amor possa sim estar sempre vinculado na nossa existência, porque somente esse é o remédio que vai nos ajudar a nos curarmos, né, dos nossos vícios, a nos curarmos das nossas imperfeições e ao mesmo tempo também repararmos, né, o erro que possamos ter feito aos nossos irmãos. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.